Olá, Agora sim, tá me ouvindo? agora sim. Aí, perfeito. Vamos lá, vamos começar. Pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro Fala Novo. Vamos fazer essas lives mais periodicamente, né? Opa, já começamos bem, né? Já começamos na. Eu gostei mais da tua camiseta. É, a tua também, achei muito bonita. A cor, Então assim. vamos começar hoje, dar um tempinho aqui só para o pessoal começar a entrar, estabilizar aqui. Mas primeiro agradecer ao Vini aqui pela nosso primeiro convidado aqui do Fala Novo. E já vamos começar assim com um tema bastante tabu ou recorrente, né? Não só para quem não conhece o Novo, mas também até entre as pessoas que já conhecem o Novo, né? Muita gente acha que realmente a gente nada no dinheiro, que a gente assim tem uma estrutura altamente uma estrutura grande, cheia de funcionários. E hoje a gente vai tirar todos esses mitos, todas essas lendas sobre o Novo. O Novo é um partido frugal, vamos dizer assim, com muito pouco recurso e bastante vontade e com voluntários realmente apaixonados por esse partido. Mas fala aí, se apresenta um Vini para a gente, enquanto o pessoal entra. Bom, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Vinícius Loss. Eu atualmente sou o presidente do Partido Novo aqui em Santa Catarina e um aficionado pelo Partido Novo. E, inclusive, o meu sócio está aí. Eu já vi ele aí, o Felipe Bozelli, e ele sabe bem como a gente não tem dinheiro, porque ele teve que ceder por um bom tempo um espaço lá no escritório, a internet, a luz, né, o telefone. Pô, não podia dar spoiler. Ah, não podia dar spoiler. Não dá spoiler, não dá spoiler, É, que tem não, então, retiro o que eu disse. muita coisa para a gente desmistificar, né? Fizemos aqui uma listinha de coisas e também vamos ficar aqui vendo as pessoas que vão mandando perguntas. Podem fazer perguntas aí, à medida que a gente for lendo, a gente vai falando e tirando essas dúvidas, tá? Mas Bom, vamos começar. opa, além disso, eu acho que é importante dizer o seguinte: além de presidente do Novo, eu sou advogado, tenho um escritório de advocacia, que é o que de fato me sustenta, Isso assim aí, como você também tem a tua profissão aí, né? E no exato. Novo, eu estou muito bem remunerado, com bastante trabalho e cabelo branco. Dizem que o Novo paga a gente com cabelo branco, e está funcionando bem aqui. O meu lado aqui tá ó, Tá 100%, estou vendo? recebendo um dia. Isso aí. Então, meu nome é Rafael Arias, sou presidente aqui do Novo de Florianópolis, também para quem não me conhece ainda. E sou professor da UFSC, sou psicólogo, sou escritor e estamos aí no voluntariado para tentar deixar um futuro melhor. Todo dia quando eu acordo e dedico as minhas horas para o Novo, eu penso, eu quero deixar um futuro melhor para minha filha, um país melhor do que eu recebi. Essa é a minha motivação básica ao acordar. Mas vamos começar, né? Vini, verdade que você está trazendo aí um monte de dados, assim, que você vai mastigar esses dados e mostrar a realidade que o Novo não é um partido de rico, é isso? É isso aí, vamos fazer juntos isso aí, né, cara? Vamos explicar para as pessoas, principalmente aquelas pessoas que não vivem o nosso dia a dia. E a ideia também é trazer bem demonstrado como é que a gente se sustenta e quanto dinheiro a gente tem. Porque essa era uma dificuldade que eu sempre tive quando eu era filiado, que não ocupava aí o cargo, nenhum tipo de cargo dentro do partido, eu não entendia onde é que vai o dinheiro. Né? Eu fazia as contas, eu falei, pô, a gente é 1.000 filiados, dá 30 mil reais por mês. Onde é que está esse dinheiro? O que acontece com esse dinheiro? Né? Lembrando aí que todo mundo que é filiado ao Novo é voluntário e a gente precisa, para custear o partido, cada um deposita 30 reais por mês. Então é essa a nossa grande receita. Tá, então vamos fazer o seguinte, para facilitar o nosso trabalho aqui, vamos fazer uma comparação. Por exemplo, vamos começar falando sobre o fundo partidário, né? Existe o fundo partidário e o fundo eleitoral, né? Tu quer dar uma diferenciada aí, o que é o fundo partidário e o fundo eleitoral para a gente? O fundo partidário ele serve para justamente custear o partido. O partido ele é uma entidade, é como para quem aí tem empresa, para quem está nos assistindo que tem empresa, sabe como é difícil abrir uma empresa?
aqui no Brasil tem toda aquela burocracia, o partido político se abre igual, se faz o mesmo tipo, se cumpre o mesmo tipo de exigência, e aí a gente dobra as exigências, porque tudo que a gente precisa prestar de informações para a contabilidade, a gente precisa prestar informações também para a Justiça Eleitoral. E o mais divertido disso é que o sistema da Justiça Eleitoral não importa os dados da contabilidade. Então você precisa lançar todos os dados para o contábil, para fazer os livros contábeis, etc., e depois todos os dados para a Justiça Eleitoral. E quem faz isso é o partido político. Né? Então a gente precisa ter aí mão de obra, precisa ter pessoas que façam essas coisas, a gente precisa ter contabilidade, precisa ter jurídico, tudo isso aí para custear esses custos que nós somos obrigados pela legislação a manter. Então o fundo partidário ele serve para isso, para custear essa é o intuito da lei, né? Para custear essa estrutura partidária. E já o fundo eleitoral é aquele dinheiro lá que os nossos queridos e amados políticos criaram para ter uma maneira de financiar suas próprias campanhas. Normalmente se financia apenas quem já é político, né? Quem já está no poder, e aí é outra verba, mas então de 2 em 2 anos vem o fundo eleitoral. Este ano, para a gente aqui no Brasil, nós temos o fundo partidário, nós temos 959 milhões de reais para ser dividido pelos 23, são 23 partidos que vão receber, embora tenhamos 33. A diferença aí dos 10, só fazer uma menção honrosa ao nosso deputado federal, que também acaba de se apresentar aí, o grande Gilson Marques, está economizando dinheiro lá para a gente. Mas, então nós temos aí 959 milhões, eu inclusive tinha arredondado para 1 bilhão. Eu pensei, poxa, mas tá louco. Aqui no Brasil, como os escândalos são cada vez maiores, a gente está desconsiderando pequenas variações, né? Mas daí eu lembrei que com 41 milhões dá para comprar mais de 200 respiradores, segundo o nosso governo do estado, e eu achei bom deixar de lado. Né? Então, só para eu entender um pouco aqui, vamos supor que quer dizer que o fundo partidário é você fez uma comparação com quem abre uma empresa, né? Só que você abre a empresa e você vai gastar do seu bolso para manter essa empresa, concorda? O fundo partidário é um dinheiro público que acaba servindo para manter os partidos políticos, é isso? Exatamente. O Novo, por exemplo, receberia, se nós, na verdade, nós recebemos esse dinheiro, só que nós não usamos, porque se nós não recebermos esse dinheiro, ele é dividido entre os outros partidos. Então, a gente acha melhor receber, deixar investido, e o dia que nós conseguirmos aprovar a lei para devolver esse dinheiro, ou para, por exemplo, destinar agora, que era o nosso plano, né, destinar para a saúde, para combater a Covid, aí a gente devolve. Então, só esse ano, em janeiro, fevereiro e março, nós já teríamos recebido 6 milhões de reais, né? 2 milhões e 80 mil todo mês que está destinado para a gente. O PSL, que foi aí o partido que mais elegeu deputados, essa verba ela é paga de acordo com o número de deputados que você tem. Então, e outros critérios, mas o principal é esse. O PSL, nesses 3 meses, eles recebem 8 milhões por mês, então eles já receberam aí 24 milhões de reais só nesses 3 meses, né? Que é o que vai ser destinado ao Novo ao longo de todo o ano de 2020, eles já receberam em 3 meses. Tá? É importante só deixar claro aqui para quem já conhece o Novo, para quem já está... Assim, a gente não vai ficar só nesse ponto, tá? A gente vai falar de mais coisas, vão ter outros dados que vocês talvez ainda não conheçam, tá? Internos. Então, assim, porque para quem já conhece o Novo, esses dados, a gente fala muito sobre isso, né? Talvez quem não conhece não sabe exatamente desses valores, mas vão ter outras coisas. Então, fiquem aí que vão ter outras novidades também e vão ter dados internos, assim, do quanto a gente recebe aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, tá bom? Então, vamos lá, continua. Era só para deixar isso claro. Então nós temos aí aqui, o partido hoje que mais recebe no Brasil é o PSL por mês, né, desse fundo partidário, que são 8 milhões de reais. O PT depois vem logo na sequência, com 6 milhões e 900 mil reais. Aí, pessoal que está nos assistindo, imagina o seguinte, vocês têm o dinheiro que vem do além para contratar quem vocês quiserem, gastar com o que vocês quiserem. O que o cara faz, né? A gente teve presidente de... é o presidente que decide. Então, assim, eu sou um tolo, porque se a gente utilizasse esse dinheiro aí, se a gente dividir pelo número de filiados, eu teria, sei lá, uns 300, 400 mil por mês para destinar o que eu ia fazer. E aí eu contrato quem? Né?
obviamente eu vou contratar os meus cabos eleitorais, vou contratar aquelas pessoas que estão na minha alçada, entre os meus amigos. Né? Eu vou pegar, então, o dinheiro de toda a sociedade, você concorde ou não com o PT, concorde ou não com o PSL, concorde ou não com o PSDB, todo o dinheirinho que a gente recolhe ali, principalmente do consumo, gente, isso que é importante que as pessoas entendam. Esse dinheiro, ele não sai dos multimilionários, não é dessas pessoas que está saindo esse dinheiro. Esse dinheiro sai principalmente das pessoas mais pobres, porque a nossa grande massa de arrecadação de dinheiro é dos pobres, é no consumo, né? Que todo mundo consome, no saco de arroz, no saco de feijão, tudo aquilo ali tem o tributo ali que está embutido, e esse valor depois vai para o bolso de um presidente de partido para decidir aonde que coloca esse dinheiro. Então é realmente muito frustrante, assim, porque que as pessoas não se insurjam contra isso, porque é um absurdo, né? E aí a gente vê o pessoal comprando helicóptero, comprando banheira para colocar lá na suíte do cara, lá dentro do diretório estadual. Então é realmente muito doido. O que às vezes as pessoas perdem um pouco o tamanho, né? 2 milhões, 10 milhões, 5 milhões, as pessoas ficam um pouco, tá, mas o que significa isso? Vamos pensar que tu tem um número aí, eu vou chutar, eu tô falando quanto o governador Zema comprou agora os respiradores, quantos respiradores e por quanto foi? Foram 3 mil respiradores por 200 milhões de reais, se não me engano, né? Então vocês percebam, cada partido desse está recebendo 8, 6 milhões ao mês, que poderiam ser recursos que iriam para comprar respiradores, para abrir UTI. Não adianta achar que vai surgir dinheiro do nada. É esse dinheiro que está indo para os partidos políticos, que está deixando de ir para a compra do respirador, que está deixando de ir para a compra de testes, para a gente testar mais, saber o quanto da população tá ou não tá com o coronavírus, e para isso poder liberar mais rápido ou não liberar mais rápido da quarentena. Então são coisas que nesses momentos mais graves, agudos que a gente está vivendo, a gente percebe como cada milhãozinho desse, ele faz falta para que a gente faça a nossa sociedade funcionar naquilo que é prioritário. Mas me fala uma coisa, Vini, assim, só para a gente dar os dados, né? Então vamos só dar os tópicos. O fundo partidário seria de quase 1 bilhão, é isso? 800, 900 milhões de reais. 59 milhões de reais, isso. Tá. O Novo receberia tanto quanto? Este ano nós receberíamos 24 milhões de reais. Nós já temos em caixa, desde quando nós tivemos o nosso registro lá em 2015, setembro de 2015, nós já temos hoje guardado 34 milhões de reais. Até o final do ano nós vamos ter quase 60 milhões de reais. Ressalva, não conseguimos devolver porque os outros partidos não deixam que a gente tenha a opção de devolver. Não é que a gente queira que os outros... Claro, a gente quer que não haja esse fundo, mas eles não deixam nem a gente devolver esse dinheiro, tá? Que fique bem, bem claro. E como é que... Agora vamos... Nós tentamos 5 vezes. Tentamos 5 vezes. Mas nós estamos lá, nós somos persistentes, nós vamos conseguir. Me diz uma coisa agora, me fala como é que funciona no Novo, tá? Como é que nós não usamos esse dinheiro, então a gente tem que se sustentar de alguma maneira. Como é que funciona no Novo? Eu peguei os dados aqui de fevereiro, que foram pagos em março. Então, a nossa arrecadação que a gente recebeu em fevereiro se refere a março. Para as pessoas entenderem bem onde é que está esse dinheiro, o que acontece, como é que o Novo se sustenta. Hoje nós temos aí quase 2 mil filiados pagantes, né? Um pouquinho menos ali, 1.900 e pouquinho. Isso, uma conta de padeiro rápido, meu sócio gosta de falar de conta de padeiro, uma conta de padeiro rápido aqui, 2 mil vezes 30 reais, 60 mil reais. Poxa, é bastante dinheiro, né? Para a gente, pelo menos, é uma montanha de dinheiro. Certo. E seria muito bom se nós tivéssemos toda essa arrecadação aqui sobrando para a gente. Mas não é tão simples assim, né? Por quê? Como eu já disse lá no início, para você manter um partido, você precisa ter uma estrutura gigantesca. E para você manter um partido nacional, porque os partidos eles necessariamente precisam ser nacionais, senão eles não podem ser aprovados, é extremamente difícil fundar um partido, né, aqui no Brasil. E embora seja extremamente difícil, depois que você consegue, aí você tem o prêmio do fundo partidário, do fundo eleitoral, é um monte de dinheiro gratuito. Mas no Novo, a gente tem a seguinte estrutura. 30% do que se arrecada dos nossos filiados ficam com o Diretório Nacional.
Outros 30% ficam com o diretório estadual, que somos nós aqui, né? Eu, né? O representante aqui. E os outros 40% ficam com o diretório municipal, que o Rafa é o presidente municipal. Então, daqueles R$ 30 que cada um dos filiados do Novo contribui, de início ali, R$ 9, né? R$ 10, vai, já fica lá no Diretório Nacional para custear a estrutura do Diretório Nacional. Aí depois 10 fica aqui para o estadual e mais um pouco, não está bem certa a minha conta, né? Vamos colocar 9, 9 e 12 que vai dar mais certo. Então, 9 no nacional, 9 no estadual e 12 aqui para o municipal. Então, e aí o que mais acontece? Até muito pouco tempo, nós não tínhamos como ter e ainda a maior parte dos estados não tem as condições que Santa Catarina tem. Santa Catarina é o terceiro estado com o maior número de filiados pagantes no país. Então, nós somos uma grande referência para o Brasil. Então, não havia a possibilidade de cada estado contratar a sua mão de obra, os seus secretários, a sua comunicação, suas redes sociais. Para quem conhece as redes sociais do Novo, principalmente as redes sociais do Novo Nacional, elas são extremamente ativas. Tudo isso são funcionários que fazem. E para isso, obviamente, a gente precisa pagar. Não tem outro jeito, né? Nós aqui somos voluntários, mas as pessoas que efetivamente passam o dia trabalhando, precisa ter estrutura de e-mail, banco de dados, contabilidade, jurídico, isso tudo em âmbito nacional é um monte de dinheiro. Então, existe o que a gente chama de rateio. Os custos do Diretório Nacional são rateados por todos os filiados do país. Então, daquela verba inicial lá que a gente pensou, aqui, ó, mês de fevereiro, tá? A nossa arrecadação foi R$ 69 mil. 69.641 em relação aos nossos filiados aqui de Santa Catarina. Desses R$ 69 mil, só pelo fato de a gente pagar, como a gente paga por cartão de crédito ou por boleto bancário, já tem o primeiro desconto, que é a tarifa lá do cartão, é a tarifa do boleto, é a administração do banco. Só aí já fica quase 5%. Que esses gastos, eles parecem pequenos, mas eles vão se somando e eles vão deixando a nossa verba pequena. Depois desse valor, então, que desconta isso aí, outros 10% desse valor ficam para a nossa fundação, que ela acabou de ser formada, na verdade, foi em agosto do ano passado que ela foi formada. Dar uma boa noite. Bastante gente entrou, mas como estão entrando nossos parlamentares e como eles são só 3, é fácil de dar boa noite só para eles. O Lucas Gotardo, nosso vereador de Balneário aí também, boa noite, obrigado pela pergunta. Então, como nós temos... a fundação ela acabou de ser fundada em agosto do ano passado e ela serve justamente para nos subsidiar com mais estudos, com mais preparação. O Novo tem muito disso, né, de preparar os nossos candidatos, de estudar, de achar políticas que sejam mais eficientes. Então, 10% do resto da arrecadação já fica, então, lá na fundação. Depois desse valor, aí a gente faz aquela diferença. 30% é do nacional, 30% é do estado e 40% do município. O resultado dessa conta, para deixar... E aí tem o rateio daqueles custos do Diretório Nacional. No mês de fevereiro, o rateio do Diretório Nacional foi R$ 31 mil. Daquela conta de 69 mil que a gente começou, vem parar no meu bolso, só que não é no meu bolso, aqui entra na conta do Diretório Estadual para a gente usar, tá? Do Diretório Estadual e o dinheiro das cidades também. Entrou, né? R$ 12.815. Foi este dinheiro, daqueles 69 que sobrou aqui para a gente no estado, 12.815. E desse valor eu passei mais uma graninha lá pro Rafa, por exemplo. Quanto que tu recebeu aí, Rafa? Tu lembra? Esse mês foi 1.200 e alguma coisa. Então, quer dizer, R$ 1.200 para gerenciar um partido político numa cidade como Florianópolis por mês. Tá, gente? Essa é a realidade. Agora me fala aí quanto é que entrou no PSL e no PT esse mês. Tu tem aí esse número? Eu tenho só o fundo eu tenho o valor nacional do fundo partidário, mas antes de a gente passar, que foram R$ 3 milhões no PT, né? Foi 6 milhões de reais, na verdade, e para o PSL foi 8 milhões de reais no país inteiro. No estado você não tem esse valor? Não, né? Tá. Até porque os pagamentos podem ser feitos direto pelo Diretório Nacional, então não necessariamente tem essa diferenciação, né? Agora, entendi. Pessoal, com R$ 1.200, o que a gente faz? Não dá nem para alugar uma sala. Né? E o mais interessante, a primeira vez que nós fomos ser superavitários, que o número de filiados que nós tínhamos superou o quanto a gente tinha de despesa para bancar, foi em abril de 2019. Então, assim,
Foi a primeira vez que entrou um dinheirinho na conta. Sobrou. Depois de pagar o rateio lá do Diretório Nacional, as custas que a gente divide no Brasil inteiro, sobrou para a gente R$ 9.000. Foi a primeira vez que entrou dinheiro aqui no Diretório Estadual. E é com esse valor que a gente tenta fazer alguma coisa. Por isso que nós somos todos voluntários, né? Eu sou presidente voluntário, todos os dirigentes são voluntários. E aí, obviamente, as pessoas fazem o que podem, dentro das suas disponibilidades. É importante a gente perceber o seguinte, o quanto a gente faz, também tem um pouco disso, assim, o quanto a gente está presente com o pouco que a gente tem disponível. Claro, a gente tem uma militância, ou seja, os filiados são muito ativos, são muito inteligentes, são bastante bem formados, eles conseguem, vamos dizer assim, ontem mesmo a gente teve uma ação de 2 postulantes, o Bruno Negri e o Felipe Queiso, lá na frente da Secretaria de Saúde, que gerou inclusive a capa do ND. Então, são essas ações que não custam, entre aspas, né? Custam energia, custam mobilização, que fazem a gente aparecer. Mas dinheiro mesmo a gente não tem. Então, primeiro ponto para a gente passar para um segundo tópico a gente precisa do apoio de vocês. Não achem que a gente tá tudo ok, está tudo funcionando e que os R$ 30 da filiação de vocês não vai fazer diferença. Faz diferença. Faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Pode falar. Todo sistema é feito para não funcionar, para que vocês não tenham um partido político que dependa da contribuição de vocês. Eles fizeram um sistema para funcionar com o dinheiro vindo de vocês indiretamente, através dos impostos, para que eles não precisem ficar como a gente fica, e muitas vezes até tem piadas, né, memes, que eu acho super saudável. Ah, lá vem um novo pedir mais dinheiro, lá vem um novo pedir colaboração. Você conhece o novo, né? Somos testemunhas de Amoedo, já ouvi, entendeu? Mas sem isso a gente não vai conseguir fazer, porque eles não fazem, não só porque eles são elegantes, não é porque eles são, é porque eles já estão arrancando dinheiro de vocês sem vocês nem perceberem. Então, assim, quando vocês virem alguém do novo pedindo alguma coisa, pedindo ajuda, colaboração, saibam que a gente não tem de onde tirar, tá? Então, vamos para o segundo tópico? Eu só queria cumprir, só para as pessoas terem ideia do que é o tamanho do Diretório Estadual hoje, né? Então, daqueles 12.800, 5.700 é o que eu distribuo para 6 cidades que hoje têm diretórios municipais, que nós concorreremos nas próximas eleições em 6 cidades. Então, já sai mais 5.700 que vai para lá. Então, na verdade, aqui para o Diretório Estadual, sobra R$ 7.000. Aí nós temos 2 funcionários que cuidam, que são os 2 únicos funcionários do Novo aqui em Santa Catarina. Nós temos uma sala alugada, a gente tem internet, luz, telefone, a gente paga a contabilidade, porque toda aquela história, cada continha que a gente paga, a gente precisa prestar para a junta comercial, lá para fazer o livro fiscal, e também para o Tribunal Superior Eleitoral. Então tem toda uma mão de obra aí que precisa ser feita, que não tem jeito. Os nossos custos hoje, inclusive hoje o Diretório Estadual é deficitário. Hoje nós temos aí R$ 8.600 de custos, são só 2 funcionários, cada funcionário ganha R$ 1.500, né? É esse o valor deles. É uma sala de R$ 1.500 de aluguel, condomínio mais R$ 800, telefone, internet, e é isso aí, contabilidade, R$ 8.000. É isso que a gente tem para pagar todo mês e a gente arrecada, né? Hoje a gente está arrecadando menos do que a gente gasta. O ano passado a gente conseguiu fazer um colchão, por uma situação específica aqui do Novo, então a gente tem esse valor aí para se manter, né? Mas a gente está hoje deficitário, né? E as cidades estão recebendo cada um R$ 1.000, né? Não dá para fazer nada com R$ 1.000. Nada. E esse é o partido de banqueiro, é o partido de dono de Itaú. Se você estiver vendo a gente, pelo amor de Deus, a gente precisa de uma doação. Se você não fez ainda, faz, pelo amor de Deus. A gente não tem dinheiro, gente. E assim, a prova é que a gente vai ver agora nesse segundo tópico. Vocês vão ver como é que eles fazem campanha. Sabe quando aquele deputado fala que o preço da democracia, o fundo eleitoral é o preço da democracia? Vocês vão já entender o que eles estão querendo dizer com isso. Eles estão querendo fazer a campanha sem precisar de pedir para vocês. Então, assim, qual é a relação que eles têm
com o voto. O voto para eles tanto faz, ele não precisa ir na rua, ele não precisa ficar enchendo o saco do apoiador, dizendo, olha, põe R$ 100 aqui na nossa campanha, e eu vou mostrar com números, eu não vou inventar, eu vou mostrar com números, com dados da campanha de 2018, como é que aconteceu. Vocês vão ver a diferença da campanha, por exemplo, do nosso deputado federal Gilson Marques, com a diferença para outros deputados federais de Santa Catarina, como é que eles se elegeram, com quanto eles gastaram e de onde veio esse dinheiro. Vamos lá? Agora a gente encerrou o fundo partidário, gente, que é o que os partidos recebem todo ano. Aí agora é o outro dinheiro. Os partidos recebem de 2 em 2 anos. E que só aumenta. Cada vez que passa uma eleição, esse número, vocês terem ideia, hoje esse valor está em 2 bilhões de reais, tá? Para essas eleições. Em 2016 não havia fundo eleitoral. Então, todas as campanhas que foram feitas em 2016 foram feitas sem fundo eleitoral. Para esse ano, vão ter 2 bilhões de reais para campanhas eleitorais. Isso de é um absurdo. Que veio do além. Impressa na impressora de Brasília. Mas eu não quero contar para eles, Rafa, mas saiu do bolso deles. E por que as pessoas não se revoltam, né? Não dá para entender, não dá para entender por que elas acham. E às vezes também, assim, agora eu vou falar um pouco também, assim, da nossa. A gente quer fazer um partido diferente, mas eu também faço um apelo, assim, muitas vezes acontece. O filiado do Novo, o apoiador do Novo, é um tipo de filiado e de apoiador muito inteligente, muito capaz, que tem uma capacidade de mobilização enorme. Mas, às vezes, a gente precisa ter um pouco de paciência também, sabe? O Partido Novo é feito de pessoas, de voluntários, de pessoas... E, às vezes, as pessoas erram, entende? E, às vezes, as pessoas fazem... enfim, se posicionam de uma maneira que não é a maneira como aquela pessoa gostaria. Mas pensa no seguinte, se você tiver 80% de acordo com o Partido Novo, você é 80% apoiador desse partido e não 20% inimigo. É nisso que a gente tem que focar. Muitas vezes não vai existir um partido perfeito para você. Como diz o nosso presidente nacional, Eduardo, senão teríamos que ter 200 milhões de partidos, cada partido para uma pessoa. Então, muitas vezes a gente fica também com pequenos pontos. Exato. Agora eu vou deixar de apoiar o Novo. Só que aí deixa de apoiar o... Aí não vai acontecer nada. Exatamente. Não tem nada. E isso que o Rafa estava falando tem muita relação. Para mim, o filiado que não entende isso, principalmente o filiado que não entende isso, ele não conhece os valores do Novo. Porque o nosso sexto valor, né, que é o valor mais caro para nós dirigentes, é a visão de longo prazo. Ou seja, eu sei que eu estou aqui, eu não tenho a expectativa de mudar o Brasil em curto espaço de tempo. Eu sei que eu estou aqui para mudar a cultura devagarinho, trabalho de formiguinha, de uma pessoa aqui, uma pessoa ali, porque é de longo prazo o nosso trabalho. A gente precisa mudar a cultura das pessoas. Né? A gente precisa explicar para elas que, olha, meu amigo, como o Bruno Negri estava falando aqui mais um pouquinho antes, não existe almoço de graça. Né? Para alguém estar recebendo algo de graça, né, sem fazer nada, alguém está fazendo muito para pagar aquilo. Né? Então, que é basicamente esse cenário aí que a gente vê do fundo eleitoral e do fundo partidário. Mas vamos falar do fundo eleitoral agora, Rafa. Esse é mais divertido. 2 bilhões de reais, tá? Para esse ano. Né? Está arredondando. É 2 bilhões e 32 milhões de reais. Com 32 milhões de reais, o governo Moisés já nos ensinou que dá para comprar, ou pelo menos dá para tentar comprar, 200 respiradores, né? Num lugar bem feito. Então me diz uma coisa aí, quanto é que o Novo receberia desses 200 milhões? Desses 2 bilhões? 36,6, tenho na ponta da língua, não tenho cola aqui. 36,6 milhões de reais viriam para o Novo para fazer campanha, tá, gente? Entendam de onde a gente vai partir e de onde... Só para vocês terem noção, para que as cidades que vão... Nós temos 6 cidades hoje que vão ter candidatos a prefeito e a vereador, aqui em Santa Catarina. Vocês terem ideia, para uma das etapas era arrecadar 60 mil reais. O diretório tinha que ter 60 mil reais.
pense que 60 mil reais provavelmente não deve ser um mês de estrutura de qualquer partido desses grandes aqui em Florianópolis ou em Santa Catarina. Deve ser um valor, Ô, deve Rafa, ser eu por vou aí. pensar o seguinte, nós vamos concorrer em 36 cidades majoritárias. Se a gente usasse esses 36 milhões, a gente teria 1 milhão para cada cidade. Caída do além. As nossas campanhas não vão custar tudo isso. Não, a gente não vai gastar todo esse dinheiro. Então, quer dizer, vocês olhem a diferença do que de onde o Novo vai partir e de onde os outros partidos vão partir. Eles vão ter dinheiro inundando. Eu não sei nem como é que eles. A gente gasta tão pouco que a gente não sabe nem como é que eles conseguem gastar tanto dinheiro, entendeu? Porque a gente não consegue imaginar um fluxo desse de dinheiro numa campanha. Então a gente está feliz da vida porque bateu os 60 mil da meta e com esses 60 mil a gente vai conseguir pagar um monte de custo, tem custo de judiciário, de auxílio judiciário, de financeiro. Então, assim, tudo isso já leva mais da metade do dinheiro. Tudo isso vai levar mais da metade. Então a gente tem. Rafa, é importante assim, ó, o quanto que custa? Porque você não é simplesmente colocar o teu nome ali, quero ser candidato. Não, você precisa abrir um CNPJ, você precisa se cadastrar lá na Justiça Eleitoral, você precisa abrir uma conta bancária, você precisa ter uma assessoria jurídica, você precisa ter uma assessoria contábil, porque tu não sabe prestar essas contas na Justiça Eleitoral. E se tu prestar conta errada, tá aqui o Gilson e tal, para fazer essa prova, se tu errar R$ 1, tu vai ter as tuas contas reprovadas na Justiça Eleitoral. Então, tu precisa do apoio jurídico, precisa do apoio contábil. E assim, quanto que seria um valor razoável? Né? Eu vou falar, R$ 1.000 por vereador. Você tem 15 vereadores, 18, 20 vereadores, só foi R$ 20.000 naquela cidade. Exatamente. Mais outros R$ 800.000 por aí, que a gente viu de orçamento. Para a gente, porque isso é uma coisa bacana do Novo. Quando a gente foi conversar com os escritórios de advocacia, excelentes escritórios que nos receberam e que trabalham com eleitoral, eles ficam empolgados de trabalhar com a gente. Isso é uma coisa boa. Por quê? Porque eles sabem que a gente é liso, é reto. Né? A gente não vai fazer coisa errada. Então, dá menos trabalho. Então, eles podem cobrar menos da gente. Agora, e a gente chora, né, gente? Porque é o nosso dinheiro. Agora, imagina o que é você chegar para negociar sabendo que você tem dinheiro infinito. Né? Você tem dinheiro infinito ali. Está ali à tua disposição. E aí você chega para negociar no escritório de advocacia, ele pode falar o preço que for, você vai pagar. Né? Então, só aí já encarece muito as outras campanhas. Né? E as nossas, obviamente, são muito mais baratas. Tem todo um mercado que gira em torno das eleições, que é um mercado super inflado. Desde as propagandas, desde de tudo, dos auxílios. E aí, claro, você cria mais burocracia. Imagina, o teu deputado que está imbuído disso vai entrar lá e vai criar uma regrinha a mais para que haja mais mercado na próxima eleição para alguma coisa a mais que você tem que fazer para criar mais custos, e aí você aumenta o fundo eleitoral, e aí assim, não tem fim, não tem fim. Eles não facilitam em nada, eles querem, basicamente é tudo feito para criar, para que esse mercado continue existindo, tá? Mas vamos fazer um exemplo, vamos dar um exemplo aqui da comparação dos gastos de 2018, tá, gente? Para vocês terem uma ideia. Dos deputados que foram eleitos em Santa Catarina, tá? Bom, isso tudo é dado público, então eu posso dizer os nomes, não tem problema nenhum, vocês podem conferir lá no TSE, tá? Mas eu vou dar aqui para vocês uma ideia. Eu vou começar primeiro com os maiores gastos, tá? Nós temos a deputada federal Ângela Min, gastou na sua campanha 2.498.000 reais na sua campanha, tá? Só que aí vem o detalhe. Desses 2.498.000, 1.150.000 veio dos recursos do fundo partidário, 1.150.000 veio dos recursos do fundo eleitoral, tá? Para uma candidata, tá certo? Só para vocês terem uma ideia. Aí você tem a Giovânia de Sá, do PSDB. Só para a gente não passar para adiante. E quem que decide para onde vai o dinheiro, gente? Quem que vocês acham que decide para onde vai o dinheiro? O presidente do partido. Então, que aí vem... Pode falar. Não, que aí vem o
o nosso outro diferencial que faz... Exatamente, que é o seguinte, eu não posso ser candidato. Né? Eu não posso ser candidato. Por quê? Porque se eu sou candidato, mesmo que a gente não use dinheiro do fundo partidário, o Novo tem o dinheiro arrecadado dos seus próprios filiados. Se eu, Vinícius Loss, presidente do Novo em Santa Catarina, posso ser candidato a vereador ou a prefeito numa cidade, eu vou dizer que o dinheiro do Novo tem que ser investido na campanha de quem? Do Rafael Ari ou minha? Eventualmente não é do Rafael Ari, porque ele é meu amigo também. Mas se eu tiver algum desafeto dentro do partido, vocês acham que esse cara vai receber algum dinheiro? E aí, o mais triste, eu até bati boca ontem, bati boca no bom sentido, né? Trouxe os dados para a pessoa de um colega meu inteligente, do mestrado, de direito, falando que com o dinheiro do fundo partidário se garantia democracia. Como é que vai se garantir democracia, gente? É o cacique político que decide onde vai o dinheiro. Eu ainda perguntei, eu usei exatamente o exemplo que o Rafa está dando agora da Angela Min. Né? Falei, cara, tu entrou ali no PP, né? Que a gente sabe quem é que manda lá no PP. E aí, tu acha que tu vai conseguir concorrer com a Angela Min com seus 2 milhões e 400 mil reais se tu não é ninguém, se tu não é apadrinhado político? Vai. PSL, Bivar, quem que foi o candidato que mais recebeu dinheiro em 2018 do PSL para fazer campanha? Bivar, presidente nacional do PSL. PT, exatamente. Gleisi Hoffmann, quem que foi que recebeu a maior parte da renda? A Gleisi Hoffmann, ela é a presidente. É óbvio que ela vai colocar nela. Né? Então, isso vamos... não é democracia, gente. Vamos só... Tem uma coisa, o Orlando, nosso aprovado no processo seletivo para candidato a prefeito, né? Ele falou uma coisa interessante aqui na nossa... Ele falou assim, era legal falar sobre o candidato, o filiado médio do Novo, quem é que ele é, né? Porque parece assim que o filiado médio do Novo é um cara cheio da grana, né? Na verdade, é um cara de classe média, é um empresário pequeno, um profissional liberal. São essas... eu não sou milionário. Eu não sou milionário. Não que eu saiba. Eu acho que o Rafa também não é. Então, assim, eu costumo dizer, geralmente, que o Novo é o partido da classe média. É que a classe média talvez vai descobrir que o Novo é o partido da classe média. Por quê? Porque os mais ricos, aqueles que são muito, muito ricos, chegaram a esse estado de riqueza, muitas vezes, em conluio com o Estado, com ajuda, com benesses, com subsídios, e eles não querem que as coisas mudem, porque eles se enriqueceram assim, né? Quem quer que as coisas mudem é aquela classe média que está imprensada ali, que está pagando o subsídio do rico e está pagando que seja todo o auxílio necessário para os mais pobres. Então, essa classe média está sempre amassada ali, imprensada. Então, a gente vai fazer com que a classe média entenda que o Novo é o partido deles, porque eu tenho certeza. Mas é isso. Mas me conta aí quanto que o Gilson gastou, cara. Calma, vou só falar mais 2 exemplos. Giovânia de Sá, PSDB, 2 milhões do fundo partidário e 50 mil do fundo eleitoral. E você vai ver no final que o que tem de doações voluntárias, ou seja, de pessoas físicas, é irrisório do tamanho da campanha. Então, essas pessoas elas não precisaram correr atrás de doações de 100, 200 reais. Elas já estavam com muito dinheiro para fazer as campanhas dela, tá? Agora eu vou dizer para vocês quanto o Gilson Marques gastou na campanha dele, sem nenhum real de dinheiro público, tá? De dinheiro do pagador dos impostos, feito de doações, né? De pequenas e médias, enfim, doações. Ele gastou R$ 184.756,33. 10 vezes a menos. 10 vezes ao menos, na melhor das hipóteses, né? Na verdade, até mais, né? Então, assim, esse foi o valor do candidato, do eleito do Novo. Então, vocês vão ver que, na verdade, como é que a gente é um partido de rico se a gente gasta muito menos até nas campanhas. Nós somos mais eficientes até nas campanhas. Por quê? Não é porque é porque não tem. Então, vocês que estão aí vendo, vocês que estão... Quando alguém disser o Novo é um partido de rico, mostrem esses dados que a gente está falando para vocês. É preciso da ajuda de vocês para desmistificar
esse tipo de mentira, tá? Porque senão a gente não vai conseguir dar o passo adiante, tá? Então, vamos indo para o final da nossa live, nosso primeiro novo, Fala Novo. Então, vocês todos que estão aí fazem muita diferença, filiados, apoiadores. E vamos falar também, para finalizar, o Vini, do nosso projeto novo, né? Do projeto do Novo, que é o Novo em Casa, também, que é uma maneira bem interessante da gente difundir as ideias do partido. Fala um pouquinho. A ideia, o Novo, a gente tem orgulho do nosso partido, né? Tanto é que a gente usa camiseta, a gente está sempre de laranja, a gente tem a nossa canequinha. E a gente acredita que é divulgando as nossas ideias, os nossos valores, que a gente vai ter mais sucesso, vai expandir o partido. Então a gente agora, aproveitando esse momento de isolamento social, que nós estamos aprendendo a utilizar os meios virtuais de fazer a apresentação do partido, nós agora vamos fazer apresentações pela internet, pelo Skype, pelo Zoom, por o que for mais fácil aí de a gente realizar esse tipo de trabalho. E aí, pessoal, a gente precisa, para quem ainda não conhece o Novo, para quem ainda não é filiado, a gente precisa que vocês nos ajudem a reunir grupos de 4, 5 pessoas em salas virtuais. Né? E ali a gente vai falar, olha, a gente acredita nisso, pô, a gente precisa de dinheiro, né? A gente precisa... Por que a gente força tanto isso? Porque, gente, se vocês acreditam nessa ideia, né, se você acredita nisso, pô, tu tem que colocar dinheiro nisso. Porque senão isso não vai dar certo. É óbvio isso, é uma coisa que é uma consequência direta. E a gente só vai conseguir mudar a realidade que nós temos hoje se nós, de fato, nos unirmos e nos engajarmos. Ainda que o Novo não seja perfeito, o Novo não é perfeito. Né? A gente erra uma vez ou outra, a gente faz coisa que não poderia fazer, muitas vezes por inexperiência. Né? Quantas vezes a gente já errou por inexperiência? Mas a gente está tentando fazer o que é certo. E o mais importante, a gente está tentando deixar o dinheiro de vocês no bolso de vocês. A gente não é contra. A gente, um absurdo. Isso é uma coisa que me choca muito. O fundo partidário é importante. Ô, amigão, cara pálida. Legal que você gosta do PT, legal que você gosta do PCO, vai lá. Sustenta esses caras aí. Mas dá dinheiro do teu bolso. Não tira do meu. Sabe quantos filiados tem o PT, o MDB, por exemplo? 2 milhões de filiados. Quer Imagina dizer, se R$1 só já seria o dobro da nossa verba nacional. Então, com R$1 só. Pô, será que as pessoas não podem pagar R$1 para ajudar o partido? 2, 3, 5? Pois é. Então a gente sempre parte desses extremos. Mas aí aquele miserável não vai poder participar. Desculpa, ele já não está participando. Entendeu? O Novo quer mudar exatamente isso. A gente quer tirar as pessoas da pobreza para que elas possam participar da vida civil, para que elas possam contribuir com a sociedade. Ô, Rafa, é importante, tu falaste ali do Gilson, que gastou R$180 mil, mas uma das nossas postulantes, a que menos gastou, se eu não me engano, que foi a Pamela, ela gastou R$5 mil e ela fez 5 mil votos. E sem aqueles 5 mil votos dela, o Gilson não teria sido eleito. Não teria sido eleito. Então, assim, como é que ela tem esse mundo de voto? Porque, gente, fazer 5 mil votos é muito. Alguém que nunca foi da política, é muito voto. E ela não deixou de trabalhar durante a campanha. Então, ela é contadora, na verdade. Ela passava o dia trabalhando e na hora do almoço, no final do dia, ela ia panfletar na rua. E aí as pessoas ali de Balneário, de Itajaí, gostaram da proposta dela, ajudaram ela, doaram, né? Cada amigo ali deu 50, R$100. E aí ela teve esses 5 mil para fazer campanha. E essa é a nossa proposta, né? Precisa de 180 mil? Olha, com 180 mil o Gilson ganhou, mas talvez com 100 também ele teria vencido. A gente não sabe, né? E como é que faz para conseguir esse dinheiro? Pô, cara, se tu tem 50 bons amigos e cada um der R$100, já são 50 mil. Assim. Né? É isso. Os teus amigos não vão confiar em você? Não vão te ajudar? Aí, se os teus amigos não confiam em você e não acreditam em você, aí talvez a política não seja o teu lugar. Né? Então, essa cultura a gente precisa mudar. Né? Quando a gente acredita numa ideia, a gente precisa colocar dinheiro. Não adianta ficar curtindo as nossas coisas ali no Instagram, no Facebook, dizendo que a gente está fazendo um excelente trabalho. Não, amigão, vem aqui, nos ajuda, contribui. Também, já que você já fez já falou da entrada do Gilson e do Lucas,
Também queria registrar aqui a entrada do Bruno Souza, também na nossa live, está aí acompanhando. E lembrando também, assim, ó, o nosso postulante, né, o nosso... Eu não vi, ele entrou agora, né? Pode falar aí que ele entrou agora. O Bruno entrou agora. O nosso falador. Os nossos candidatos, os nossos postulantes são tão diferentes que, além de tudo, para entrar no processo seletivo, que foi isso também é um outro tabu que a gente pode tentar acabar hoje, que é o seguinte: mas tem que pagar para fazer parte do processo seletivo. Minha gente, tem custos o processo seletivo. O nosso processo seletivo tem 3 etapas. Uma etapa que é a avaliação inicial, para saber se há um alinhamento, se há o mínimo, né, se a pessoa sabe se comunicar. O segundo é uma entrevista com pelo menos 3 pessoas de outros diretórios que fazem uma entrevista por Skype, né, por via. Só para as pessoas entenderem qual é a grandeza disso. Foram 1.300 candidatos a vereador. A gente precisa ter gente para nos ajudar a gerir. A gente precisa ter um sistema para as pessoas mandarem as coisas pela internet, para a gente conseguir analisar as ferramentas, para a gente conseguir analisar esses perfis. Depois, as entrevistas, a grande maioria das entrevistas foi feita toda por voluntários do Brasil inteiro. Então, a gente já tem uma monstro economia nisso. Mas, mesmo assim, custa dinheiro para a gente treinar esse pessoal, para a gente avaliar. Então, sempre tem uma quantidade, né? 1.300 pessoas, gente, no Brasil inteiro. E dessas 1.300 pessoas, sobraram 480 agora. Todos os outros foram descartados. Por quê? Porque não estavam muito alinhados com o novo, às vezes eram muito oportunistas. E esse processo seletivo, Rafa, desculpa eu te interromper, mas eu preciso fazer esse gancho para emendar. Esse processo seletivo faz com que pessoas incríveis, parlamentares incríveis. Se vocês forem olhar lá no ranking dos políticos, dos 10 primeiros, no dezembro do ano passado, o ano inteiro do ano passado, dos 10 primeiros colocados, o Novo tem 8 deputados só. Os 8 primeiros eram do Novo. Cara, a gente está fazendo certo. E aí você vai pegar aqui em Santa Catarina, quem que é o melhor deputado estadual de Santa Catarina? Quem? Se não é Bruno Souza, né? Do Novo. Então, o processo seletivo faz isso. Traz esse tipo de gente para dentro da política, uns caras profissionais, extremamente inteligentes, extremamente aguerridos, e que, além de não usar o dinheiro público para se eleger, ainda economizam uma montanha de dinheiro lá na Assembleia Legislativa, lá no Congresso. Né? Então, sério mesmo que alguém vai nos atacar? Vídeo que aconteceu aí no caso dos respiradores, né? Que foi por causa do Bruno Souza, parlamentar do nosso partido, que houve o bloqueio dos recursos, né? E uma tentativa de retornar esse dinheiro de volta para o povo catarinense. Mas, para finalizar a live, para finalizar o assunto, ora, você tem, vamos dizer, para o processo seletivo, custava R$300 para cada pessoa. Isso para cobrir todos os custos de formação, de preparação, né, de treinamento, aula, um monte de coisa temos aí alguns postulantes que podem falar aí nos comentários sobre o quanto é um processo árduo e um processo realmente que faz diferença na vida da pessoa. Tudo isso por R$300. E aí tem quem diga, mas aí quem não tem R$300? Mas veja bem, se você é uma liderança política e você não consegue juntar 10 pessoas para cada um pagar R$30 para tu entrar num processo seletivo, tem que rever se realmente a tua liderança faz sentido. Então, são esses aspectos que as pessoas precisam começar a enxergar. Né? A vida política não é... Entrar na vida política não tem que ser uma questão de assistência social, mas de apoio. As pessoas precisam ter apoio político para se tornarem líderes e para fazerem alguma coisa, de fato, de acordo com as suas bandeiras. Eu nem estou falando que todo mundo tem que defender o que o Novo defende, né? Afinal de contas, nós somos um partido democrático. A gente acredita que tem que ter uma oposição até para colocar as coisas em ordem, né? Muitas vezes. Mas, pessoal, é isso. Essa foi o nosso primeiro Fala Novo. Muito obrigado, Vini. Acho que a gente cobriu uma parte, né? Tem muitos outros tabus, mas se vocês tiverem mais dúvidas, a gente ouviu falar sobre isso, é verdade? Entrem aí nas nossas redes sociais, Novo Floripa, Novo Santa Catarina, tanto no Facebook quanto no Instagram, tá?
Obrigado, Vini, por participar nosso primeiro programa, e a gente vai fazer mais desses com mais convidados para tentar ampliar e alcançar mais pessoas. O Novo precisa crescer para que a gente mude esse país de verdade. Eu que agradeço pelo convite, é sempre inebriante falar do Novo, né? Nós somos completos apaixonados pelo Novo, e a mensagem, gente, que assim, vocês podem ter certeza, o Novo sempre vem, e a gente vai vencer, a gente vai persistir, e a gente, daqui 20 anos, daqui 30 anos, vocês vão olhar para trás e vocês vão lembrar, pô, aqueles bichos eram chatos, mas eles mudaram o Brasil, porque nós vamos mudar o Brasil. E quanto mais rápido vocês vierem nos ajudar, né, quanto antes vocês começarem a nos ajudar, antes a gente vai mudar. Mas nós vamos mudar. Tenham certeza disso. Muito obrigado e uma boa noite. Valeu, gente. Boa noite e até a próxima. Um abraço.